Daí galera, tudo certo com vocês? Nessa aula eu vou estar fazendo uma revisão de eletrólise. Para isso vou utilizar uma questão da ACAF, verão 2020, na qual eu vou resolver um cálculo estequiométrico envolvendo a eletroquímica. Vamos lá? Então, gente, o que significa eletrólise? Eletrólise nada mais é do que uma reação de oxidação-redução não espontânea. Por quê? Porque precisa de um gerador. Eletrólise vem de eletrodeposição. Então, nós vamos ter um cátion que vai reduzir, o ânion que vai oxidar. Então, o cátion vai se depositar no cátodo, que é o polo negativo da eletrólise. Na eletrólise, nós vamos ter dois polos, o polo positivo e o polo negativo. No polo positivo, nós vamos ter a oxidação do ânion. Então, o polo positivo é chamado de ânodo. No polo negativo, nós vamos ter a redução do cátion. Então, o polo negativo é chamado de cátodo. Lembrem sempre disso. Bom, existem dois tipos de eletrólise. A eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea é aquela em que o composto iônico vai ser aquecido até ser fundido. Porque nós sabemos que compostos iônicos não conduzem eletricidade quando na sua forma pura e sólida. Mas, quando fundido, os íons estão soltos, estão separados e passam a conduzir eletricidade. Então, é importante que tenhamos aí os íons para poder conduzir a corrente elétrica, já que a eletrólise se caracteriza pela passagem da corrente elétrica. Então, essa é a eletrólise ígnea, compostos iônicos que vão ter os seus íons a partir do momento que eles forem aquecidos até serem fundidos. E a eletrólise aquosa é aquela eletrólise que nós vamos utilizar um composto iônico em água. E em água ele sofre a dissociação, separando aí o cátion e o ânion. Novamente aparecendo o cátion e o ânion, que são aqueles que vão reduzir e oxidar. No caso do cátion, como eu já disse a vocês, ele vai reduzir no cátodo, polo negativo da eletrólise, e o ânion ele vai oxidar no ânodo, polo positivo da eletrólise. Beleza? Bom, diante disso, nós também temos a parte do cálculo. E é o que essa questão traz para vocês. Para fazer o cálculo, nós vamos precisar de uma formulazinha que vocês estudam na física, que é a intensidade da corrente elétrica. O que é a intensidade da corrente elétrica? Como que nós determinamos essa intensidade? Intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga que vai circular por unidade de tempo, nesse caso por segundos. Então essa quantidade de carga é em Coulomb e o tempo é em segundos. E aí nós vamos ter o valor da corrente elétrica, ou vamos calcular aquilo que for necessário a partir dessa fórmula aqui. Nós também precisamos saber que quando oxida ou quando reduz, existe aí perdas e ganhos de elétrons. Quem oxida vai perder elétrons e quem reduz vai ganhar elétrons. Então essa quantidade de elétrons são os mols de elétrons que aparecem aqui. Cada 1 mol de elétron corresponde a 1 Faraday, que representa 96.500 Coulomb. Lembrando que os elétrons são os portadores de carga. Então, cada 1 mol de elétron, 1 Faraday, 96.500 Coulomb. Essa relaçãozinha é muito importante para podermos resolver alguns cálculos. Um outro ponto que a gente vai ter que recorrer também é a parte do cálculo estequiométrico, onde esse mol de elétron corresponde a mol, que pode ser normalmente a 1 mol do metal depositado. Esse mol representa a massa molar na tabela periódica, cada 1 mol, né, representa a massa molar na tabela periódica, que representa 22,4 litros, caso o exercício venha perguntar de uma substância gasosa o seu volume, que corresponde a 6 vezes 10 na 23 entidades químicas. Então, nós também, em alguns momentos, vamos precisar recorrer a esse cálculo estequiométrico que vocês já estão aí vendo em outras questões que eu já passei em outras aulas para vocês. Então, agora eu vou resolver o exercício proposto para essa aula. No exercício temos assim: em uma empresa abandonada foram encontrados recipientes contendo uma solução de íons de ferro, Fe(N+), com concentração desconhecida.
Uma análise preliminar determinou que a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, o seu potencial é de menos 0,499 volts. Para recuperar o metal, uma célula eletrolítica foi montada, recuperando aproximadamente 5,6 gramas de ferro após 5,4 horas com uma corrente de 1 ampere. A partir destas informações, assinale a alternativa que contém a concentração em mol por litro da solução de ferro presente nos recipientes abandonados. E aí ele traz alguns dados ali, como a massa atômica do ferro, o potencial padrão do ferro, cada 1 Faraday representa 96.500 Coulomb, e a equação de Nernst que a gente precisa estar utilizando aí para encontrar essa concentração dos íons de ferro. Então, gente, nesse exercício nós vamos precisar calcular a concentração dos íons de ferro, que foi aí recuperada fazendo essa eletrólise. Para isso, vamos ter que resolver um logaritmo, ok? Vamos precisar do potencial dessa eletrólise, e o exercício deu menos 0,499 volts. Vamos precisar também do potencial padrão dos íons de ferro, e ele deu como menos 0,44 volts. E vamos precisar do número de mols. E é isso que nós não temos. E a partir daqui começa todo o nosso cálculo. O que nós sabemos é que são íons de ferro e que vão ser recuperados. Então nós vamos ter o cátion N+. Nós não sabemos qual a carga desse cátion. Mas também sabemos que na eletrólise o cátion sofre redução no cátodo. Então ele vai sofrer redução ganhando elétrons. Ele ganha a quantidade de carga que tem ali. Nós não sabemos quanto é. N+. Reduzindo, se transformando no ferro metálico, que é o que eles vão recuperar aqui. Bom, esse aqui é o meu número de mols de elétrons. Quando eu falo aqui mols de elétrons, eu estou me referindo a essa quantidade aqui. E nós não sabemos quanto que é. Então, vai ficar como X mol de elétron. Essa quantidade em mols de elétrons está para 1 mol de ferro, porque é o que nós temos aqui, 1 mol de ferro, certo? E esse 1 mol de ferro representa a massa molar do ferro na tabela periódica, 56 gramas. Agora, aqui foi recuperado 5,6 gramas de ferro. Então, 5,6 gramas de ferro. O que está faltando para nós aqui? Está faltando saber quantos mols de elétrons nós temos em 5,6 gramas. Porque daí assim nós vamos descobrir qual é a carga do ferro. Então, vamos primeiro ter que calcular quantos mols de elétrons. E como que nós vamos calcular esse número de mols de elétrons? O número de mols de elétrons nós vamos calcular aqui. Nessa relação não será mais possível porque nós já chegamos nesse ponto onde eu preciso do número de mols de elétrons quando se obteve 5,6 gramas do ferro metálico. Então nós vamos fazer essa relação aqui, onde cada 1 mol de elétron corresponde a 1 Faraday, que corresponde a 96.500 Coulomb. Então, qual é o número de mols que nós vamos colocar ali se eu não tenho a quantidade de carga? Mas nós temos o seguinte, para recuperar 5,6 gramas de ferro, que é a relação que nós temos aqui, foram 5,4 horas passando uma corrente de 1 ampere. Então, com esses dados de corrente elétrica 1 ampere, quantidade de carga que eu não sei, e um tempo de 5,4 horas, mas o tempo aqui tem que ser em segundos. Então, nós vamos pegar 5,4 horas e multiplicar por 3.600 para poder deixar o tempo em segundos. E 5,4 vezes 3.600 vai dar 19.440. Cruza 1 vezes
19.440 vai dar 19.440 Coulomb. Essa foi a quantidade de carga necessária para se obter 5,6 gramas do ferro metálico. Então, nós vamos colocar aqui 19.440 Coulomb. Cruza, X é igual a 19.440 dividido por 96.500. Então, X é igual a 0,2 mols. Isso quer dizer que para recuperar 5,6 gramas do ferro metálico nessa eletrólise, durante esse tempo, passando essa corrente, nós vamos ter 0,2 mols. Então, é esse 0,2 que nós vamos colocar ali. Porque esse 0,2 está relacionado com 5,6. Cruza e vamos ter X igual a 56 vezes 0,2 dividido por 5,6. 56 vezes 0,2 dividido por 5,6 vai nos dar 2 mols. Agora, esse número é o que nós vamos colocar nessa fórmula para encontrar a concentração dos íons de ferro. Então, vamos pegar a fórmula e anotá-la aqui embaixo. Substituindo os dados, o potencial menos 0,499, o potencial padrão do ferro menos 0,44, menos 0,059, dividido pelo N, e o N é 2, log de 1 dividido pelos íons, concentração dos íons, menos 0,499, aquele menos 0,44 vai passar para cá como mais 0,44, porque agora é só matemática que nós vamos ter que desenvolver, menos 0,059 dividido por 2, 0,0295, log de 1 dividido pela concentração dos íons de ferro. Menos 0,499 mais 0,44, menos 0,059, igual a menos 0,0295 log de 1 dividido pela concentração dos íons. Isso aqui está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Então, nós vamos trazer assim, levar ali, ó, menos 0,059 dividido por menos 0,0295. Isso é igual ao log de 1 dividido pela concentração dos íons. Menos 0,059 dividido por menos 0,0295 vai ficar mais, porque menos com menos na divisão faz jogo de sinal. E o resultado é 2, igual ao log de 1 dividido pela concentração dos íons. Agora é resolver esse logaritmo. Esse logaritmo ele tem uma base 10 aqui, ó. Então vai ser 10 elevado a 2 igual a 1 sobre a concentração dos íons. Essa concentração vai ser igual a 1 dividido por 100, porque 10 ao quadrado é 100. E 1 dividido por 100 é igual a 0,01 mol por litro. Essa é a resposta de vocês. E essa resposta vocês encontram na alternativa B. Viram só quanto cálculo? Pois é, a eletrólise tem a parte teórica, mas também tem essa parte de cálculo que normalmente fica com cálculo estequiométrico, com a fórmula da corrente elétrica e a relação aqui com o número de mols de elétrons, Faraday e Coulomb. Essa fórmula aqui
não costuma aparecer nos exercícios. Tanto que o vestibular trouxe para vocês, né? Porque formulário é algo que não aparece nas provas aí de química. Beleza? Espero que tenha contribuído aí com essa informação para vocês, com a resolução de mais uma questão do vestibular da CAF. Beijo!